Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Esse vídeo foi feito no intuito de fazer você relaxar com nossas histórias ao som de chuva, para ouvir enquanto trabalha, faz coisas de casa ou até descansar no conforto do seu lar. Sendo assim, permitirei apenas 3 propagandas nas histórias iniciais e o restante de todo o vídeo segue sem restrições. Tudo o que peço é que não esqueça de nos apoiar com o seu like. E se gosta de conteúdos como esse, faça parte de nossa comunidade e se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, espero que aproveitem o vídeo. Fugindo da loucura da cidade grande, meus pais decidiram trocar o caos urbano pela serenidade no campo. Eu e minha irmã ficamos bem empolgados na época, pois teríamos mais espaço para brincar, além de animais e coisas do tipo. A escolha da casa parecia ser perfeita para uma casa do campo, pois estava bem localizada e ficava nas proximidades da cidade onde haviam nascido. Embora ela estivesse vazia há muitos anos e precisasse de algumas reformas, o preço que eles conseguiram pela propriedade era irresistível, e isso acabou os convencendo a fechar o negócio. Mal sabiam eles que essa decisão levaria nossa pequena família a vivenciar os piores momentos de nossas vidas. Eu tinha 10 anos na época e minha irmã apenas 6. Como disse no início, tudo parecia bom demais e ficou ainda melhor quando vimos o tamanho de nosso novo quarto. Claro que precisava de um pouco de tinta, mas era bem espaçoso, com uma grande janela que iluminava todo o seu interior. E com um armário de tamanho suficiente para guardar todas nossas coisas e muito mais. Mas diferente de outras histórias que ouço por aqui, não tivemos tempo de aproveitar o lugar. Na verdade, não tivemos tempo para nada. Pois logo na primeira noite já fomos tomados pelo medo e por uma série de acontecimentos que levou minha família ao caos naquele lugar. Tinha sido um dia cansativo, afinal, tudo era novidade para nós. Ficamos brincando e andando por volta da casa, tentando conhecer tudo ao máximo possível. E isso para crianças tão pequenas que éramos nessa época, com certeza era muito cansativo. Quando chegou a noite, tudo o que eu queria era deitar na minha cama e dormir, como se não houvesse amanhã. Tudo parecia normal. Assim que começou a escurecer, fomos tomar banho e logo em seguida jantamos em família. Conversamos um pouco sobre nossas primeiras experiências na casa, e logo em seguida o cansaço nos tomou conta. Minha irmã estava quase dormindo em cima da mesa. Assim que caí na cama naquela noite, era como se tivesse tido um apagão, pois não lembro de mais nada. Até que em altas horas da madrugada, fui desperto por um som repetitivo de batidas. Não eram muito altas, mas eram seguidas uma da outra. E conforme ia abrindo meus olhos e saindo do estado de sonolência, pude ouvir uma voz também, que imediatamente reconheci como da minha irmã. Como disse, o quarto tinha uma grande janela e não tinha dado tempo ainda de instalar cortinas. Então, ele estava bastante claro, claro o suficiente para ver minha irmãzinha no canto das paredes de nosso quarto, batendo sua cabeça na parede. Sim, o barulho que me acordou era o dela enquanto se chocava contra a parede. Levantei da cama assim que a vi, e conforme me aproximava dela, pude entender o que sussurrava. Era a voz da minha irmã, mas parecia um pouco mais grave, digamos, até ameaçadora, e ficava repetindo: "Me ajude, me ajude, me ajude." Embora já tivesse visto ela tendo raras crises de sonambulismo no passado, nenhuma delas tinha sido tão chocante assim. E esse era um dos motivos que nós dormíamos no mesmo quarto, para que eu pudesse ficar sempre de olho nela, mas fazia mais de um ano que ela não apresentava mais nada. Naquela noite, com calma eu a levei para a cama novamente e fiquei com ela até ela pegar no sono. Quando acordei no dia seguinte, todos já estavam tomando café, inclusive ela. Então decidi não falar nada naquela hora, para que ela não ouvisse e não se assustasse. Mas assim que se levantou e foi brincar com as suas bonecas, falei aos meus pais sobre o ocorrido. Demonstraram um pouco de preocupação, mas disseram que talvez fosse pela mudança de ambiente e coisas do tipo. Mas infelizmente, suas teorias estavam erradas. Muito erradas.
Na noite que se seguiu, fui acordado novamente pelo mesmo som repetitivo do choque de sua cabeça contra a parede, enquanto as mesmas palavras saíam de sua boca. Pensei em chamar meus pais para que vissem, mas não consegui deixá-la ali, e mais uma vez a coloquei na cama e esperei até que silenciasse e dormisse. No dia seguinte, lembro que depois do almoço, meu pai me pediu ajuda com alguma coisa, e assim que pude, contei a ele que tudo tinha se repetido novamente. Deu para perceber naquela hora que alguma coisa tocou nele, como uma preocupação ou algo do tipo, e que mais tarde, naquele mesmo dia, ficaria evidente. Não consegui dormir muito bem essa noite. Estava com sono leve e parecia já estar esperando que algo ruim acontecesse. Não sei explicar ao certo, mas lembro de ter começado a ouvir os sussurros da minha irmã. Me ajude, me ajude, me ajude. E quando olhei para sua cama, vi enquanto se levantava e seguia em direção ao mesmo canto da parede. Aquilo já era demais para mim, e rapidamente segui em direção ao quarto dos meus pais, para que vissem com seus próprios olhos, pois definitivamente não tinha como ela seguir com aquilo. E assim que os dois a viram, ficaram pasmos, para não dizer assustados com aquela cena. A parede de madeira do quarto tinha até feito uma leve marca de trinco com as consecutivas batidas nas noites anteriores. E mais assustador que isso ainda era aquele sussurro que se repetia. Só de lembrar daquela voz saindo da boca da minha irmã, sinto os pelos da nuca se arrepiar. Meus pais a levaram para dormir com eles naquela noite. E no dia seguinte, quando levantei, meu pai já havia saído. Minha mãe falou que ele não disse o que iria fazer, mas que estava com uma expressão esquisita. Logo após o almoço naquele dia, ele voltou. Tinha passado a manhã inteira fora, e deu para ver em seu rosto que alguma coisa tinha acontecido. Seguiu direto para a cozinha, pois era onde minha mãe estava terminando de arrumar as coisas. Nunca fui do tipo de ficar escutando conversas dos meus pais, mas com tudo aquilo acontecendo, a curiosidade foi mais forte que eu. E assim que me aproximei do canto da porta, pude ouvir claramente sobre o que falavam. Meu pai havia ido conversar com os vizinhos da propriedade para se apresentar, mas também para sondar sobre a história da casa, pois seu sexto sentido estava lhe dizendo alguma coisa, e ele tinha razão. Um dos vizinhos não sabia de nada, pois morava lá há menos de 3 anos, mas já o outro, sua propriedade pertenceu ao seu avô, depois ao seu pai, e agora a ele. E o que contou a meu pai era digno de uma história de filme de terror. Conforme ele ia dizendo tudo o que ouviu de nosso vizinho, comecei a sentir um frio no estômago. Segundo o vizinho, algumas famílias antes de nós tinham tentado morar na casa antes, porém, nunca ficavam muito tempo. Alguns chegaram a ir embora no meio da noite, sem nunca darem nenhuma satisfação, mas os mais antigos da região sabiam do motivo. Uma família que morou há muito tempo antes de nós viveram uma tragédia naquele lugar. Dizem que a esposa desse morador fugiu com seu amante e levou a filha do casal junto com ela. E o homem tinha entrado em uma profunda depressão devido a isso, e meses depois se enforcou em um dos quartos. Aquilo sem dúvida era muito assustador e deixou meus pais de queixos caídos. Naquela hora entenderam por que pagaram tão barato pela propriedade. Nos dias que se seguiram, visivelmente minha irmã foi ficando mais reclusa e muito abatida. Já não demonstrava mais nenhuma alegria no olhar. E aquela estranha obsessão dela com o canto da parede não passava. Cheguei a dormir umas 2 semanas tranquilo, mas vira e mexe a pegava em pé no mesmo lugar. Meu pai já tinha chegado em um ponto que, devido com o que estava acontecendo com a minha irmã, os fizeram até pensar em se desfazer da casa. Movido por um senso de urgência, ele aproveitou em um dia em que eu e minha irmã estávamos na escola e subiu até nosso quarto. Ele sempre teve um sexto sentido muito apurado. Em uma de suas mãos, ele carregava consigo uma pequena marreta, que não hesitou em usá-la assim que chegou em nosso quarto. E o que encontrou lá foi o motivo de termos mudado tão rapidamente quanto o tempo em que ficamos por lá. Eu fui saber dessa história completa somente quando fiz 20 anos, através da minha mãe, pois meu pai, infelizmente, já havia falecido nessa época. Minha mãe disse que naquele dia, conforme meu pai foi quebrando a parede,
foi se deparando com a cena mais horrível que viu em toda a sua vida. Ali, escondidas atrás daquelas paredes, estavam os corpos de mãe e filha, ou melhor dizendo, os ossos. Ambas enroladas em uma espécie de plástico, na posição vertical, uma ao lado da outra. Claro que aquela descoberta era sem dúvida aterrorizante. Saber que passei alguns meses naquele lugar com 2 corpos emparedados tão próximos a mim era terrível. E mais ainda, saber o que minha irmã tinha não era sonambulismo, e sim o espírito daquela menina que a possuía, enquanto clamava por socorro. Lembro que meu pai ficou um pouco distante naquela época, mas nunca imaginei o porquê. Depois de tudo o que minha mãe contou, tinha ficado evidente que aquela mulher nunca tinha saído da propriedade com vida, conforme achavam dos vizinhos. Provavelmente o marido descobriu sua traição e acabou a matando, e talvez a garota também fosse fruto desse relacionamento. E decidiu então por tirar suas vidas, mas deixando-as bem à vista dele, para que pudessem observá-las com o passar do tempo. Mas em algum momento foi tomado pela culpa de seus atos e tirou sua vida naquele quarto. Se não fosse minha mãe e tudo que vivi durante aquele tempo naquela casa, sem dúvida seria difícil de acreditar em tudo isso. Mas a imagem da minha irmãzinha no canto daquele quarto, batendo a cabeça e sussurrando por ajuda, nunca mais saíram da minha cabeça. Essa história aconteceu com meu irmão alguns anos atrás, no estado de São Paulo. Minha família é natural do Mato Grosso, onde na verdade moramos até os dias de hoje. Mas assim que meu irmão se formou, ele tinha o sonho de morar em São Paulo, o que acabou acontecendo, conforme vou contar a seguir. Como todo jovem, ele foi tomado pela pressa e ansiedade na época, e começou a procurar por um apartamento razoável, mas que desse em seu orçamento. Mas pela falta de experiência de sua idade, não se preocupou com o local e muito menos com a história do lugar. Hoje sabemos que o lugar é dado como assombrado, mas na época ele nem sequer imaginava uma coisa dessas, até sua primeira semana lá. Assim que entrou no apartamento, ficou surpreso com o tamanho, mediante o valor que fechou em contrato, e nem sequer perguntou por que estava tão barato assim. Logo que passou pela porta, sabia que iria ter que mudar o ambiente, tendo em vista o cheiro de mofo e os papéis de paredes ultrapassados. E foi exatamente nesse primeiro dia que teve sua primeira experiência sobrenatural. Enquanto estava pintando, decidiu tomar uma água na cozinha e esperar para que secasse a primeira demão que deu em seu quarto. E depois de algum tempo ao retornar, viu uma marca de mão visivelmente estampada na parede, que tinha acabado de pintar. Ele tinha certeza que aquilo não estava ali antes, e até colocou sua mão próxima para verificar se não poderia ter encostado sem querer. Mas a palma que estava lá era bem menor e mais delicada que a dele. Claro que achou estranho, mas simplesmente resolveu não dar atenção e seguir com o que tinha que fazer. Com o tempo, ele foi tendo experiências cada vez mais estranhas. Portas de armários e quartos se abriam constantemente, assim também como alguns barulhos aleatórios na cozinha. Mas uma em questão chamou muito sua atenção. Ele sempre notava que sua gaveta de cuecas tinha sido mexida, e como era muito organizado, ficava perceptível quando isso acontecia. Nessa época, ele já começou a sentir que aquele local parecia ser assombrado, mas até então, nada de violento ou muito perturbador tinha acontecido, apenas essas coisas estranhas. Porém, quando meu irmão começou a namorar alguns meses depois que estava morando lá, as coisas começaram a sair de controle rapidamente. Assim que Giovanna começou a passar mais tempo com ele no apartamento, logo ela também passou a perceber coisas estranhas acontecendo. Sempre que chegava, ela deixava seus sapatos no carpete do lado de dentro. Porém, todo dia que ia sair para trabalhar, os mesmos se encontravam do lado de fora da porta do corredor. Ela sempre reclamava com meu irmão para parar de colocar os sapatos do lado de fora, mas ele inicialmente, para não assustá-la, apenas concordava e se fazia de mal entendido. E depois de um tempo ficando por lá sozinha, não teria como não perceber o que estava acontecendo lá.
Sempre que estava na sala assistindo algo na televisão, ela ouviu o fogão acendendo sozinho na cozinha. De primeiro, achou que poderia ser algum problema elétrico, mas quando desligou e voltou para a sala, ele voltou a fazer o mesmo barulho e acender novamente. Ali ela percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Em uma noite, meu irmão acorda de madrugada e vê sua namorada sentada no final da cama. Não apenas a vê, mas a sente perto de seus pés olhando para ele. E quando fala para ela voltar para a cama, ela não responde. Então ele fala em um tom mais alto, dizendo para ela se deitar, perguntando se há algo de errado. Foi quando ouviu a voz de sua namorada, logo atrás dele, e perguntando o que ele estava fazendo. E quando ele se vira muito assustado, a vê junto dele. Quando volta seu olhar para o pé da cama, não tem mais ninguém lá. Agora ele está visivelmente apavorado, mas não quis assustar sua namorada, com medo de que ela não quisesse mais ficar lá. Mas infelizmente o que aconteceu na semana seguinte não teria mais como simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Algumas noites após aquela terrível experiência, os dois novamente estão dormindo, e ele acorda com um grito de Giovanna. Quando ele olha para ela, vê que está dormindo, mas se debatendo e segurando seu pescoço. Assustado, começa a sacudi-la, tentando acordá-la, e depois de alguns gritos, ela acorda chorando e apavorada, dizendo ao meu irmão que teve uma paralisia do sono muito real, de que uma mulher a estava estrangulando, dizendo para sair dali, que ela não pertencia ao lugar, e para que deixassem seu homem em paz. Seu pescoço tinha marcas vermelhas, possivelmente dela mesma tentando se defender. Mas eles acreditavam que fosse de outra coisa, uma coisa bem ruim. Na mesma semana, ele começou a conversar com antigos moradores e também a fazer algumas pesquisas na internet, e descobriu histórias horríveis sobre o lugar. Temendo pela sua segurança e de sua namorada, em 2 semanas eles já estavam fora daquele apartamento e longe daquele edifício para nunca mais voltar. Eu conheço bem meu irmão e posso dizer que não é o tipo que mente, principalmente com coisas desse tipo. E o semblante de pânico de sua namorada contando a história não deixa dúvida que a experiência que tiveram naquele lugar foi completamente real. Eu me chamo Alex, e minha vida era uma sucessão interminável de dias cansativos e noites solitárias em estradas desertas. Trabalhava exaustivamente vendendo durante o dia e viajando durante a noite. Sou da capital, sempre morei na cidade grande, mas desde que me casei apenas alguns meses atrás, me mudei para a cidade natal de minha esposa Emily, que era meu porto seguro e sempre me apoiava em tudo que eu precisava. Então achei que fazendo sua vontade e me mudando para o interior seria o mínimo que poderia fazer por ela, tendo em vista também que fazíamos planos de ser pais no próximo ano. Então uma vida de cidade pequena com certeza seria melhor para criar os filhos. Devido a isso, estava muito focado no meu trabalho. Minha rotina era marcada por longas horas de trabalho noturno, percorrendo distâncias intermináveis pelas estradas. Algumas bem solitárias e às vezes perigosas também, onde apenas o som alto do rádio me mantinha acordado e, quando necessário, a boa e velha garrafa térmica de café. Essa noite em específico ficou marcada em minha vida para sempre, não só pelo ocorrido, que vou contar a seguir, mas porque eu estava fora de casa há 3 dias e não aguentava mais dormir nos hotéis nas beiras das estradas. Estava com saudade da minha esposa e precisava de um banho quente e enfim dormir na minha cama novamente. Já estava quase chegando no meu limite. Meu corpo implorava por descanso. Enquanto meus olhos já pesavam, eu lutava contra o sono, enquanto apenas seguia em frente. Naquela noite, eu estava voltando de uma cidade meio afastada. Já estava na estrada há umas 6 horas seguidas. Lembro como se fosse hoje, pois essa curva era muito traiçoeira. Ela fica bem próxima à entrada da minha cidade, em um ponto perigoso da estrada. Sendo assim, sabia que precisava estar alerta, mas a exaustão ameaçava minhas habilidades de reação. Enquanto contornava a curva, meus olhos focaram em algo que fez meu coração parar por um momento. Uma jovem surgiu do nada, como se tivesse caído na rodovia bem na minha frente.
Os faróis do carro a iluminaram muito bem, e por aquele breve momento pude vê-la perfeitamente. Tinha cabelos escuros que caíam na altura dos ombros. Estava com uma blusa clara e jeans meio surrados, e seu rosto estava com a pura expressão do medo. Por um instante, parecia que ela tinha olhado bem nos meus olhos, como se soubesse que eu ia acertá-la em cheio. Por instinto, mesmo muito cansado, meus reflexos giraram o volante com tudo, na tentativa de evitar acertar ela com tudo. O carro deslizou para fora da estrada, enquanto minha cabeça lutava para entender o que estava acontecendo. Eu não conseguia manter o controle do carro, e o barulho que fazia era ensurdecedor. E depois de alguns segundos, tudo ficou em silêncio. A única coisa que eu ouvia era o meu coração batendo em desespero. O impacto foi violento, e o carro parou com tudo em uma vala. Por algum tempo, perdi a consciência. Percebi que estava tremendo muito e em estado de choque, mas sabia que tinha que sair dali. Precisava ajudar a garota. Abri a porta e saí, mesmo meio cambaleando. O local estava um breu só. Apenas as luzes do carro iluminavam todo aquele trágico cenário. Comecei a subir o barranco com muita dor nas pernas e segui em direção de onde meu carro saiu da estrada e onde eu tinha avistado aquela jovem garota. Quando consegui chegar no asfalto novamente, dei de cara com um veículo parado, e um casal de idosos muito bondosos desceu na mesma hora para me ajudar. Estavam visivelmente preocupados, disseram que viram enquanto meu carro descia ladeira abaixo. Tentei dizer em poucas palavras o que tinha acontecido, e foi que comecei a perguntar pela garota. Pedi que chamassem ajuda, enquanto comecei a andar tudo por ali ao redor, e nem sinal dela, nada. Depois de um tempo, a polícia e paramédicos finalmente chegaram, e depois de contar a minha história, percebi que ficaram com olhares desconfiados enquanto conversavam entre si, e depois de também fazerem algumas buscas no local, me submeteram a um teste de embriaguez. Acho que o susto da batida e o medo de ter matado aquela garota me deixou um pouco eufórico e parecia falar nada com nada, mas seguindo suas orientações, fiz o teste e, é claro, não acusou nada. Eles procuravam respostas racionais para tudo o que eu tinha dito, e no fundo eu também buscava essas respostas, tentando reconciliar com o que os meus olhos tinham testemunhado. Eu não estava maluco, eu sei o que tinha visto, mas ao mesmo tempo fiquei aliviado de não encontrar nenhum vestígio daquela garota, pois depois de um tempo conversando com aqueles policiais, cheguei a achar que iria sair preso dali. Depois de liberado, consegui uma carona até em casa. Já era tarde da noite e ainda estava em estado de choque. Emily estava muito preocupada e esperando por mim. Tinha perdido meu celular no acidente. Ficamos sem contato durante todo esse tempo. Assim que cheguei em casa, sentamos na mesa da cozinha enquanto bebia água para me acalmar. E daí em diante, as coisas ficaram mais esquisitas. Contei à minha esposa exatamente como tudo aconteceu. E assim que terminei minha história, era possível ver em seu rosto a expressão de preocupação e medo ao mesmo tempo. Inicialmente, não entendi muito bem sua reação, pois levantou da mesa e não disse uma palavra sequer, simplesmente virou as costas e subiu as escadas. E depois de alguns minutos, retornou com um álbum de fotografias empoeirado. Estava com suas mãos visivelmente tremendo, enquanto folhava as páginas daquele velho álbum. E de repente, parou na parte que continha as fotos de sua formatura. E me pediu para que eu olhasse. Fiquei meio perdido, sem entender muito bem o que ela estava querendo que eu fizesse, ou o porquê de tudo aquilo, depois de tudo que eu havia passado há poucas horas atrás. Mesmo assim, comecei a olhar aquelas fotos, e então meu coração quase saiu pela boca. Ali estava ela, a garota misteriosa, com um olhar de surpresa e medo congelado no tempo. Fui incapaz de dizer uma palavra enquanto observava a foto, e me conectava com a mesma imagem do momento do acidente. Assim que percebeu meu espanto, Emily começou a me explicar com uma voz trêmula, e se eu não tivesse passado pelo que eu passei, provavelmente não acreditaria em nada do que ela me contou. Ela e aquela garota eram amigas de faculdades e se formaram na mesma turma. Seu nome era Michelle, e tinha sofrido um acidente trágico 5 anos atrás, naquela mesma curva, perdendo assim a sua vida. Fiquei um tempo tentando ingerir todas aquelas informações,
Definitivamente não era muito fácil de aceitar. Até hoje não consigo parar de me questionar sobre o que de fato aconteceu naquela noite. Será que foi apenas o cansaço que me enganou, ou fui confrontado por uma força sobrenatural que desafia qualquer explicação lógica? Essa experiência assombra meus pensamentos até hoje, e por isso compartilho essa história com vocês, na esperança de encontrar alguém que possa jogar luz sobre o ocorrido. Quem sabe quais são os segredos ocultos da vida? Quantos encontros assombrosos nos esperam por aí, em algum lugar? Esta é uma história que não costumo contar muito, pois tenho 20 anos agora, e quando isso aconteceu comigo, eu tinha 7 anos na época. E por causa desse incidente, ainda tenho medo do escuro, especialmente de escadarias sombrias. E mesmo procurando ajuda psicológicas para encontrar explicações para o que ocorreu naquela época, todas as respostas que obtive foram insatisfatórias. Porém, tinha um bom motivo para isso. Sem qualquer explicação, comecei a ouvir vozes no meu quarto. O que me assustava muito, pois já morávamos naquela casa há 5 anos e nada parecido nunca tinha acontecido. Essa voz não parecia ser ruim, mas não era familiar, e por esse motivo me assustava muito. Não era incomum eu acordar no meio da noite ouvindo esses sussurros, como se estivesse em uma discussão. Eu tentava explicar para minha mãe, mas a única coisa que me dizia era que eu deveria ter tido um pesadelo ou coisas do tipo. Em algumas noites eu ficava tão assustado com essas vozes que dormia na cama dela. Mas uma noite em questão, no mês de dezembro, lembro muito bem disso, pois estávamos na semana do Natal. Eu estava muito apertado, e por mais que eu estivesse com muito medo, não teria como segurar, e precisei ir ao banheiro. Assim que saí do meu quarto e fiquei no corredor, olhei diretamente para a escada, já que ficava bem em frente para o meu quarto. Foi que ouvi uma voz dizer claramente: "Olhe!" E para minha infeliz surpresa, vi uma luz vermelha, quase como um holofote, que foi projetada na parede, bem no final da escada. Nunca tinha visto aquela luz antes, e eu estava paralisado por ela. Sendo uma criança e faltando apenas alguns dias para o Natal, eu pensei que era o Papai Noel. Fiquei tão animado que comecei a descer as escadas para ver se o via, acelerando o passo a cada degrau, seguindo ela enquanto deslizava pela parede até desaparecer na escuridão da sala de estar. Foi quando eu ouvi uma voz grave e masculina, diferente da que eu ouvi no meu quarto, e também nada parecido com a voz do meu pai. Essa era distante e diferente, que disse: "Pare, volte às escadas." Nesse momento eu congelei, e só de lembrar de tudo aquilo de novo, todos os meus pelos da perna arrepiam. Mas mesmo além de me assustar com a voz, eu decidi ouvi-la, e comecei a voltar as escadas, andando para trás lentamente. E quando cheguei no topo, ouvi um barulho muito alto, e vi todas as luzes pisca-piscas que estavam presas na lateral da escada serem puxadas de uma vez só. O som foi muito alto, o que me fez correr de volta para a cama da minha mãe, onde pulei direto para debaixo das cobertas e fiquei lá a noite toda. Quando acordamos na manhã seguinte, vimos que as luzes foram puxadas direto para o fundo da escada. Algumas quebradas, todas juntas em uma única pilha. Minha mãe não sabia explicar. Meu pai ficou preocupado que tivéssemos sido vítimas de uma invasão, mas não estava faltando nada. Ninguém havia invadido. Não parecia haver razão para o que tinha acontecido. Eu fiquei calado sobre o assunto. Achei que não acreditariam em mim como as outras vezes, e ainda poderia ser culpado pelo estrago. Depois daquele dia, nunca mais ouvi uma única voz dentro da minha casa. Não gosto de imaginar o que estava esperando por mim lá embaixo naquela noite, mas hoje, pensando de uma maneira mais adulta, gosto de imaginar que a voz daquele homem que ouvi de alguma maneira me protegeu. Talvez de algo ruim que estava espreitando minha casa e de alguma forma querendo me fazer mal. Este é um breve relato de uma experiência que tive há quase 5 anos atrás. Eu tinha acabado de me formar em administração, e meu pai trabalhava com fabricação de caixas de papelão, e era muito bom no que fazia.
Porém, quando se falava em organizar e administrar suas coisas, não era tão bom assim. E foi isso que me levou a trabalhar com ele. As coisas estavam indo muito bem naquela época, e devido à grande quantidade de seus pedidos terem se ampliado muito, decidiu mudar para um barracão maior. Depois de algumas semanas negociando a locação com o proprietário, nos mudamos para um novo local. Devido aos grandes pedidos e ser a única responsável também pelas contas, eu sempre era a primeira a chegar na empresa e também a última a sair. O que eu não via como um problema, já que gostava muito do que fazia. Desde que nos mudamos para o novo barracão, sempre ouvi alguns solavancos, algumas pancadas, mas sempre achei que fazia parte da estrutura do local. E também tinha alguns gatos, então imaginavam que eram eles pulando naquelas telhas de metal. Enfim, nunca tinha dado tanta importância a pequenos barulhos. Até que em uma noite em que eu fiquei lá até mais tarde, as coisas foram além dos barulhos habituais. Eu estava em minha sala com a porta aberta quando comecei a ouvir um barulho. Tentei ignorar e continuei o que estava fazendo, mas desta vez veio acompanhado por um som estridente. Não alto, mas audível. Fiquei apavorada, mas me convenci de que era apenas um gato ou coisa assim. Mas quando ouvi a porta da sala ao lado bater com tudo, dei um pulo de minha cadeira. Não tinha como aquilo ter acontecido, já que eu mesma tinha trancado antes de vir para minha sala naquela noite. Saí da minha sala e olhei para o longo corredor. Não tinha nenhuma corrente de ar e ninguém que deveria estar ali. Foi que comecei a ouvir como se algumas caixas de papelão lá dentro estivessem caído ao chão. Entrei em desespero absoluto a essa altura. Recuei para minha sala e fechei a porta. Assim que tentava tomar um fôlego sentado em minha cadeira, vi perfeitamente quando a maçaneta da minha porta começou a girar. Congelei, sem saber o que estava acontecendo. Meus olhos se fixaram na maçaneta. Então a porta soltou o trinco e se abriu lentamente. Eu não conseguia respirar. Fiquei imóvel por alguns segundos. Eu via o meu celular, mas não tinha coragem de me mover para pegá-lo. Assim que a porta abriu, o barracão foi tomado por um silêncio absoluto. Não se ouvia mais nada. Mas foi daí que ela se abriu mais um pouco e bateu com tudo bem na minha frente. O medo que senti na hora me fez correr como se não houvesse amanhã. Só consegui pegar o celular e a chave do carro em cima da mesa e chegar o mais rápido que pude até a saída da empresa. Entrei no meu carro e dirigi até o posto mais próximo e liguei então para o meu pai, que, lógico, não acreditou em nada do que eu disse, mas mesmo assim concordou em fechar a empresa junto comigo. Nos encontramos no posto e voltamos para o barracão. A princípio, a primeira coisa que imaginou foi que alguém estava querendo invadir para roubar equipamentos, mas não tinha nenhum sinal de portas forçadas ou algo do tipo. Assim que subimos para o escritório, mostrei a ele a porta que se bateu, e ambos ficamos muito assustados quando vimos a palma de uma mão nitidamente acima da maçaneta, como se tivesse sido marcada ao empurrá-la. E ele ficou mais surpreso ainda, por se tratar do mesmo material que tínhamos pelo barracão, que era o pó do papelão. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o tamanho da palma. Era simplesmente muito maior do que habitual, mesmo para um homem. Andamos por toda a empresa, mas não encontramos mais nada que tivesse fora do lugar ou algo do tipo. O que realmente aconteceu, até hoje não sabemos explicar. Claro que nunca mais fiquei depois do expediente. Sempre saía com meu pai depois disso, e graças a Deus nunca tive mais nenhuma experiência como aquela enquanto trabalhei por lá. Quando eu tinha 25 anos, fui a uma festa de encontro dos formandos, do 2º grau do colégio. Eu já tinha me formado há um bom tempo, mas fazia anos que não via ninguém. Sendo assim, achei que seria legal ver toda a turma e matar a saudade da minha antiga escola. Morava na capital essa época, que era um pouco distante da minha cidade natal. Então optei por pegar um avião até lá e alugar um carro quando chegasse. Quando cheguei na cidade, claro, muita coisa tinha mudado. Ela havia crescido um pouco,
mas era visível que mantinha suas origens de uma cidade humilde e até um pouco rural. Lembro que me hospedei em um pequeno hotel e depois de lá tinha combinado de encontrar meus colegas de escola em um bar próximo. A distância era aproximadamente de 15 quilômetros até o bar. A estrada era pouco movimentada e também esburacada. E conforme seguia nela, logo vejo alguém no canteiro, sinalizando para mim. E assim que foi me aproximando, logo reconheci que era um dos meus amigos do tempo da escola, Emerson. E claro que parei, principalmente porque pensei que pudesse estar indo para o mesmo lugar que eu. Assim que entrou no carro, começamos a conversar e colocar o papo em dia. Eu não o via há mais de 3 anos, e mesmo assim se parecia o mesmo, como se o tempo não tivesse passado muito para ele. Durante o percurso e agora mais próximo do bar, ele disse que teria que passar antes na casa de sua avó e que depois mais tarde iria para o bar. Então, deixei ele na próxima esquina, a alguns quarteirões do bar. Nos despedimos e então segui para onde o restante da turma estava me esperando. E assim que cheguei, encontrei todos meus antigos colegas de escola. Fiquei muito feliz por revê-los, afinal, tinha boas recordações de toda aquela turma. Enquanto bebíamos e conversávamos, comentei que tinha dado carona a Emerson e que ele viria à reunião mais tarde. E foi que um silêncio absoluto tomou conta de todos. Olharam para mim como se eu tivesse xingado suas mães. Algumas das meninas chegaram a sentar e ficou evidente que ficaram pálidas e muito assustadas. Júnior, meu melhor amigo da época, colocou as mãos sobre meu ombro e, me olhando no fundo dos olhos, disse: "Cara, isso não é possível. Emerson morreu há 2 anos atrás em um acidente de carro, exatamente nessa rodovia em que você passou para vir para cá. Todos nós estávamos no funeral dele na época." De primeiro, achei que era um tipo de brincadeira ou algo assim, mas ao olhar o rosto de um por um, era evidente que falavam sério. Perdi um pouco do equilíbrio essa hora e saí do bar para tomar um ar. Sinceramente, até hoje, não sei o que aconteceu naquele dia, mas gosto de pensar que, como eu era o único a estar fora da cidade, talvez ele tenha vindo se despedir, não sei. Ao menos é o que eu acho. Essa história aconteceu com a minha mãe quando ela estava grávida de 7 a 8 meses de mim. Ela acompanhava meu pai ao teatro local, onde ele atuava em várias produções para ensaios. Já minha mãe fazia parte da equipe de produção, e uma de suas responsabilidades era sentar-se em vários lugares do teatro e fazer anotações. Ela se sentava em alguns assentos da plateia, incluindo os mais atrás e os camarotes também. Ela ia de área em área, observando e fazendo anotações de posicionamento dos cenários, e também dos artistas, é claro, para poder fazer as anotações e os ângulos corretos no palco, para que assim todo mundo que esteja no teatro possa ver a peça sem dificuldade ou obstáculo algum. Assim que tudo estivesse pronto, ela passaria todas as notas ao diretor, para que a equipe responsável fizesse todas as alterações necessárias. Uma noite em particular, quando o ensaio estava quase terminando, minha mãe se levantou de sua cadeira. Como seus pés agora estavam escondidos pela barriga, era difícil ver onde ela estava pisando. Ainda mais porque as luzes do teatro estavam em sua grande maioria apagadas. Ela começou a descer o lance de escadas passo a passo, vagarosamente, quando de repente pisou em falso e quase caiu. Foi que sentiu alguém segurar seu braço com força e firmeza o suficiente para puxá-la para trás. Mesmo sentindo o aperto, foi tudo de maneira gentil, e não a soltou até ela colocar seus pés novamente no mesmo patamar. Assim que ela se virou para agradecer a pessoa que a ajudou, não havia ninguém lá, e nem sinal de que houvesse alguém próximo a ela. Um pouco assustada ainda, sentou-se em uma cadeira próxima, e em voz baixa agradeceu. Eles já tinham ouvido algumas histórias sobre o local, como o piano que tocava sozinho, sobre uma figura de um artista espectral que vaga pelo teatro, mas nada como isso antes. Seja como for,
com certeza a ajuda que recebeu naquela noite foi o motivo de eu estar aqui hoje contando essa história. Muito antes de eu nascer, meus pais alugaram uma casa em outra parte de nosso estado. Minha mãe nunca gostou muito do lugar. Sempre dizia que desde o primeiro dia sentia uma energia muito ruim lá, como se algo não estivesse certo. E essa sensação ainda não havia se passado, mesmo depois de alguns meses morando lá. Na verdade, com o passar do tempo, ela começou a se sentir ainda mais desconfortável. Posso dizer que até com uma certa paranoia. Meu pai, nessa época, trabalhava por escala, e a semana em que pegou o turno da noite foi a pior para minha mãe, já que ela ficaria sozinha naquela enorme casa. Meu pai disse que nessa fase ela começou a ter crise de ansiedade, dizendo que tinha algo ruim naquela casa, que ela podia sentir isso. Depois que meu pai saiu para trabalhar naquela noite, minha mãe timidamente colocou uma grande tesoura de costura sobre seu travesseiro. Ela disse que se sentiu envergonhada por isso, por estar imaginando todas aquelas coisas. Mas se sentia mais segura e acabou ajudando a acalmá-la. E assim que se deitou para dormir naquela noite, não teve problema nenhum para pegar no sono. Foi então que tudo aconteceu. Ela teve um sonho muito intenso, se é que posso chamar de sonho, pois está mais para um pesadelo, daqueles que você nem imagina que está sonhando. Pois tudo parece tão real que você não sabe diferenciar o que é real e o que não. Segundo ela, se levantou para ir ao banheiro, e quando estava voltando para o quarto, começou a sentir um formigamento por todo o seu corpo, e no segundo seguinte, começou a ter dificuldades para respirar. A princípio, no sonho, ela estava calma, mas sua respiração não vinha. Tentava engolir, mas sentia uma forte pressão contra sua garganta, como se uma mão a apertasse e não a soltasse. E foi nesse momento em que a pressão foi tanta que fez-a cair no chão de joelhos, pois estava sufocando, sem nenhuma razão aparente. E com tudo aquilo acontecendo, ela foi dominada por apenas um pensamento, que tinha que ir para o seu quarto. Então, em seguida, começou a engatear pelo corredor de joelhos, impulsionando-se pelos seus cotovelos, ainda sufocando e muito ofegante. O carpete queimava contra a pele de seu cotovelo e joelhos. Parecia que ela estava debaixo d'água, pois todos seus movimentos eram muito lentos, mas mesmo com toda a resistência, ela finalmente conseguiu entrar em seu quarto. Apesar de todas suas tentativas de se acalmar, seu coração batia tão forte que fisicamente começou a doer também. De repente, o que quer que fosse aquela força foi tanta que apertou seu pescoço a ponto de ela ouvir um estalo. Nessa hora, ela pensou, eu vou morrer. E isso deu a ela uma descarga de adrenalina. Já em seu quarto, conseguiu colocar seu braço debaixo do travesseiro e parte do seu corpo sobre a cama, e foi aí que ela acordou. O sol estava nascendo a essa altura, e havia luz fresca entrando pela janela de seu quarto. Ela estava encharcada de suor, e permaneceu deitada em sua cama por cerca de meia hora, chocada demais para se levantar. Quando ela finalmente se acalmou e se forçou a sair da cama, colocou as pernas para fora do cobertor e sentiu uma forte ardência e dor. E quando olhou para seus joelhos, se deparou com uma cena horrível. As piores queimaduras de carpete que já vira, com camadas de pele descascadas e pequenas manchas de sangue vermelho em sua pele rosada. Assustada demais e com choque da realidade, contornou lentamente sua cama em direção à porta. E foi nesse momento que se deparou com a cena mais assustadora que viu em toda a sua vida. Na porta antiga de madeira podre e barata, se deparou com sua tesoura enfiada alguns centímetros para dentro. Em total estado de descrença e choque, na mesma hora, ela arrumou uma pequena mala com algumas peças de roupas e foi para a casa de sua irmã, antes mesmo que meu pai pudesse chegar em casa. E depois disso, se recusou a voltar àquele lugar. Não importava o quanto meu pai falasse dos custos e da rescisão de contrato.
Por fim, meu pai desistiu e ligou para o proprietário, já esperando por uma briga por parte dele. Mas ficou surpreso quando o mesmo lhe cedeu a saída quase sem custo algum ou nenhum problema. Meu pai o agradeceu, mas não entendeu muito bem a situação, até alguns dias depois. Por sorte ou azar, ou apenas uma mera coincidência do destino, meu pai contratou uma empresa de mudança, que provavelmente era a maior ou a única da região, e o que eles contaram ao meu pai o deixou de queixo caído. Eles haviam feito a mudança da família que morava ali apenas alguns meses antes, e deixaram o lugar depois de descobrirem a história da casa. Eles contaram que 3 anos antes um casal que morava ali teria entrado em uma briga muito feia, e o marido acabou estrangulando a sua esposa no quarto do casal. O mesmo foi preso e condenado, mas meses depois tirou sua própria vida na prisão. Meu pai não conseguiu acreditar que aquilo era possível. Onde diabos haviam se metido? E depois de tudo que ouviu do pessoal da mudança e também do que minha mãe lhe contou, só restava agradecer por tudo ter acabado daquele jeito, antes que as coisas se tornassem bem piores. Ou, infelizmente, tomasse um caminho diferente e sem volta. Me chamo Laura e estou escrevendo para compartilhar uma experiência paranormal que aconteceu comigo há muitos anos. Especificamente, quando eu tinha 15 anos. Minha mãe sempre trabalhou como faxineira em casas e apartamentos aqui em Apucarana, Paraná. Como ela não tinha com quem me deixar na maioria das vezes, eu acompanhava e aproveitava para ajudá-la nas tarefas de limpeza. E nessa ocasião em específico, minha mãe ficaria cuidando do apartamento de uma senhora para quem ela estava trabalhando no final de semana. Ficaríamos de sábado para domingo apenas, cuidando do apartamento dessa senhora. No primeiro dia em que cheguei com minha mãe, ela me apresentou à senhora e ao marido dela. Eles estavam terminando de arrumar suas pequenas malas, já que passariam só uma noite fora, e em primeiro momento me pareceram pessoas muito agradáveis. A casa tinha uma cozinha, uma sala, banheiro e 3 quartos. O primeiro quarto era do casal que conheci. O outro era do filho da senhora, que não morava mais com eles, mas o mantinham como estava, para ele usá-lo sempre que o visitavam. E o último era da mãe da senhora, que já tinha falecido há uns 2 anos, mas o quarto dela permanecia intacto, como se ela usasse. Era manhã e tudo corria normalmente, e ajudava minha mãe com as tarefas da casa, até o momento de termos que entrar naquele quarto da mãe da senhora. Senti um pouco de desconforto, mas não dei muita atenção, já que estava acompanhada de minha mãe, e continuei fazendo o que precisava ser feito. Quando a noite chegou, fomos dormir no quarto dos donos da casa, seguindo as orientações deles mesmos. Sendo assim, nos acomodamos, ligamos a televisão e procuramos algum programa interessante, mas minha mãe logo pegou no sono devido ao cansaço do longo dia. Eu já estava há algum tempo assistindo televisão e me segurando para ir ao banheiro, pois para fazer isso eu tinha que passar por todo o corredor e passar em frente aos outros 2 quartos. Realmente, os apartamentos antigos eram bem maiores do que os de hoje em dia. Me dirigi para fora do quarto, colocando os pés no corredor. E assim que saí, vi que todas as portas estavam abertas. O banheiro ficava ao lado do último quarto. Respirei fundo e comecei a dar pequenos passos naquele interminável corredor. E sem qualquer explicação aparente, um medo absoluto tomou conta de mim. Bem na hora que passava em frente ao quarto da mãe daquela senhora, não tinha ouvido nada, mas era como se pudesse sentir que havia algo ali. Então apenas acelerei os passos e não olhei por muito mais tempo, tendo certeza que poderia haver algo que me assustaria. E depois de usar o banheiro, acendi também a luz da sala e em seguida comecei a retornar. Ao mesmo tempo em que ficava mais assustada e tensa, pois senti novamente que algo estava naquele quarto. A essa altura, meu coração batia muito rápido, e para tentar me acalmar,
Reuni coragem e comecei a fechar todas as portas que estavam abertas, até mesmo da cozinha e da sala. Depois de fazer isso, corri em direção ao quarto, onde minha mãe estava dormindo. E quando comecei a fechar a porta lentamente para não acordá-la, senti um medo me consumindo, dos pés à cabeça. E mesmo depois de todos esses anos, e aqui apenas escrevendo isso, é como se sentisse tudo novamente. Pude ouvir claramente quando a velha cadeira de balanço no quarto daquela senhora começou a fazer aquele terrível barulho, como se movendo para frente e para trás. Aquilo foi apavorante. E mesmo trancando a porta, ainda pude ouvir aquele som durante mais alguns segundos, antes de cessar por completo. Deitei ao lado da minha mãe e tentei dormir. E embora tenha sido difícil pegar no sono por causa do medo que estava sentindo naquela hora, assim que me acalmei, acabei adormecendo. Na manhã seguinte, quando acordei, minha mãe já estava organizando algumas coisas, e assim que me viu, perguntou por que eu tinha fechado todas as portas, e eu contei a ela o que tinha me acontecido. Não sei se tinha me levado a sério naquele momento, mas falou para que eu evitasse de entrar lá depois do ocorrido. Mais tarde naquele dia, assim que aquele casal de idosos simpáticos chegaram, eles pagaram minha mãe, agradeceram pelos serviços e fomos embora. Eu nunca tinha ficado tão feliz de ir embora de um lugar antes. Depois de uma semana, minha mãe me contou que havia comentado com a dona do apartamento sobre o que tinha acontecido comigo. E para minha surpresa, aquela senhora disse à minha mãe que também tinha experimentado coisas estranhas naquele quarto, mas nada que a tivesse assustado. Mas dizia que às vezes sentia como se sua mãe estivesse ali com ela. A partir daquele momento, soube que havia algo sobrenatural naquele apartamento e que meu sentimento de medo não era infundado. Após o ocorrido, nunca quis voltar naquele lugar. Toda vez que minha mãe tinha que fazer limpeza lá, pedia para ela me deixar com uma das minhas tias. E isso é tudo. Grata por compartilhar a minha história. Em 2013, nós compramos nossa chácara. O sonho de uma vida tranquila e pacata, enfim, havia se realizado. Eu e minha esposa estávamos casados há 8 anos na época e queríamos mudar da capital de São Paulo para uma cidade do interior para ter mais qualidade de vida. Mas descobrimos que a violência está em todos os cantos, mesmo nos mais afastados. A chácara tinha 3 quartos, uma sala espaçosa que se unia à cozinha, uma grande varanda que contornava toda a casa, e na área externa uma piscina e churrasqueira e muita área verde. O terreno tinha uns 2.000 metros apenas, mas já era mais que o suficiente para nós dois, principalmente porque ambos trabalhávamos muito na época e não tínhamos noção o quanto trabalhoso é cuidar de um terreno como aquele, e também o tempo que leva. Estávamos há apenas 2 meses no local. Já tinha me acostumado com os pequenos barulhos, conhecido alguns vizinhos, e tudo parecia tranquilo até então. Até aquele dia que mudaria nossas vidas para sempre. Era uma sexta-feira. Eu tinha chegado alguns minutos antes de Regina, minha esposa. Ela era representante de produtos hospitalares, o que dava um bom dinheiro na época, mas também repentinas viagens o tempo todo. E nesse dia em específico foi o que aconteceu. Assim que chegou em casa, deu a notícia de que teria que estar no aeroporto em 2 horas no máximo, pois teria que estar no próximo voo para uma conferência de última hora em outro estado. Na hora fiquei meio chateado, pois pensei que passaríamos o final de semana juntos. Mas algumas horas depois, nem imaginava que daria graças a Deus por estar sozinho em casa. Ela deixou as coisas organizadas para mim na cozinha, só para garantir que eu não passasse fome. E assim que estava pronta, o motorista a apanhou em casa e em seguida ela partiu. Era por volta de umas 7h30. Estava uma noite muito gostosa, mas também abafada, então decidi dar um mergulho na piscina. Depois de uns 30 minutos que estava ali, decidi sair e deitei em uma das espreguiçadeiras. Como estava muito cansado, nem percebi quando peguei no sono. Cochilei por volta de 40 minutos,
pois a próxima coisa que eu me lembro foi de abrir os olhos, pois senti muito frio. Olhei para os lados e estava tudo escuro. Peguei minha toalha e segui em direção à casa, que também estava um breu danado, sem uma única luz acesa. Atravessei o gramado e entrei na casa pelas portas da varanda dos fundos, que dava para a sala de estar. Assim que entrei, tentei encontrar o interruptor na parede, mas nada aconteceu quando liguei. Tentei novamente, mas ainda não funcionava. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Talvez seja apenas um problema com a lâmpada ou a parte elétrica. Com cuidado, segui pela parede da sala até a porta e entrei na cozinha. E assim que encontrei o outro interruptor, apertei, mas assim como na sala, permaneceu tudo escuro. Que maravilha, pensei. Isso só podia significar que o disjuntor deve ter caído por algum motivo. Eu estava com frio, fome e apenas de toalha. Tentei encontrar meu celular, mas não lembrava de onde estava. Então lembrei da lanterna que guardava ao lado da geladeira para momentos como esse. A caixa de energia ficava na varanda, então segui até lá. Quando abri, tudo parecia normal. Até cheguei a desligar as chaves e ligar novamente, mas nada aconteceu. Sendo assim, o problema seria no disjuntor geral. O pior que o mesmo ficava na parte da frente da casa, bem próximo ao poste de entrada. Enfim, não tinha o que fazer. Em passos curtos para não cair, segui em direção à frente da chácara. Conforme me aproximei, foi como se um alarme soasse dentro dos meus ouvidos. Pude ver claramente que a tampa do painel estava aberta, e isso me deixou extremamente preocupado. Por que estaria aberta, pensei. Conforme me aproximei da caixa e iluminei seu interior, ficou claro para mim que um dos disjuntores tinha sido arrancado. Respirei fundo e tentei manter a calma, e decidi que o melhor era voltar para dentro. Naquela altura, já sentia que havia alguma coisa de errado acontecendo. Segui em direção à porta de entrada, olhando tudo ao meu redor. E assim que passei pela porta, me faltou ar e quase caí no chão, pois minhas pernas falharam. Quando ouvi uma voz dizendo: "Isso é um assalto. Coloca suas mãos para trás, se não quiser tomar um tiro." E logo em seguida, a porta se fechando atrás de mim. Minha lanterna caiu no chão na mesma hora, quando senti que passava uma cinta em volta das minhas mãos. Eu não consegui enxergar nada, a não ser um brilho forte enquanto iluminava o meu rosto, o que me deixou desorientado por alguns segundos. O homem então disse: "Não queremos problemas por aqui, certo? Se ficar de boa, tudo vai acabar rápido." Lembro dessas palavras tão claramente, como se fossem ameaças à minha vida. Me colocaram de joelhos na sala, de frente para um dos cantos, provavelmente para que eu não pudesse vê-los. A única coisa que pensava era como aquilo estava acontecendo, e foi em seguida que ouvi mais vozes, diferentes das do primeiro homem. Ao todo, percebi que havia 3 homens dentro da casa. Outros 2 já estavam no quarto, podia ouvir enquanto abriam as gavetas. Minha respiração estava faltando a essa altura. Foi quando então ele voltou e bateu com a arma na minha cabeça, perguntando aonde eu guardava o dinheiro. Mas eu não guardava dinheiro nenhum na casa, pensei. Nessa hora, achei que era meu fim. Foi quando um deles retornou dizendo que tinha encontrado algo. Eu só podia pensar que tinham encontrado as joias da Regina e não podia fazer nada para evitar aquilo. A impotência que sentia nesse instante era avassaladora. Podia ouvir eles levando tudo para fora e colocando dentro do carro. Acredito que tenha se passado uns 15 minutos quando ouvi eles ligarem o carro. Pensei comigo que finalmente tivesse acabado. E quando pensei em me virar para ter certeza, recebi um golpe na cabeça e caí com tudo no chão. Não consegui abrir meus olhos. Meus ouvidos faziam um zunido terrível. Não cheguei a desmaiar, mas fiquei no chão por alguns minutos até que pudesse recuperar meus sentidos. Consegui me ajoelhar e depois levantei. Minhas mãos estavam muito apertadas, eu quase não podia mais senti-las. Caminhei até a cozinha e tentei pegar o telefone fixo, mas de costas era quase impossível. Mas depois de algumas fracassadas tentativas, finalmente consegui alcançá-lo. Minhas mãos estavam trêmulas.
Nunca imaginei que era tão difícil discar 3 números. Mesmo estando de costas, respirei fundo e tentei me acalmar. Eu não enxergava nada. A escuridão era total àquele momento. Eu só podia contar com a sorte. Foi então que ouvi: Polícia Militar? Não consegui colocar o telefone no ouvido, então me ajoelhei para alcançá-lo pendurado à parede. E, muito ofegante, expliquei o que havia acontecido. Uma viatura chegou em aproximadamente 10 minutos, e depois de uns 15 minutos, chegaram a segunda e a terceira. Assim que chegaram, me soltaram, cortando a cinta plástica dos meus pulsos. Enquanto tomava um copo de água e recebia uma enxurrada de perguntas, eu realmente não consegui ver nenhum deles. A única pista que eles tinham era o carro que levaram. Isso foi tudo: as placas e o número de identificação do veículo. Não havia outra maneira de encontrá-los. Uns 20 dias depois, encontraram meu carro, ou melhor, o que sobrou dele em uma cidade vizinha, a uns 40 quilômetros de casa. As joias da minha esposa nunca foram encontradas, mas ela deu graças a Deus que só levaram elas, já que eu estava são e salvo. Os bens materiais, com o tempo podemos recuperar, mas a vida é uma só. Eu coloquei sistema de alarme em tudo depois disso, e mesmo com o trauma que passei, eu só agradecia por estar sozinho em casa naquele dia. Meus pais passaram a maior parte de suas vidas trabalhando, o que foi muito bom, pois devido a isso, acabaram se conhecendo e ainda jovens. Ambos trabalhavam em uma concessionária e, sem dúvidas, nasceram para vender. Sempre batiam suas metas, e isso acabou despertando um interesse entre eles, e depois de 2 anos, estavam se casando. Ainda ficaram mais 3 anos na concessionária, mas depois sentiram que era hora de começar suas próprias histórias e abriram sua própria loja. E claro, tiveram êxito, pois já acumulavam muito conhecimento na área. Eles sempre tiveram um sonho de comprar uma casa no campo. E depois de 20 anos, conseguiram. A empresa já estava consolidada nessa época, o que não exigia tanto mais a presença dos dois. Assim, no início dos anos 90, eles compraram uma cabana muito bonita, mas desolada, na região sul do país. A cabana era relativamente pequena, com cerca de 90 metros quadrados, mas tinha uma área gigantesca e era toda cercada por uma floresta densa. Embora fosse um espaço bastante acolhedor, havia ficado desocupado por um longo período, então precisava de alguns reparos. Assim, antes de nos mudarmos, passamos algumas semanas fazendo essas pequenas melhorias. Quando consideramos que a cabana estava pronta, nos preparamos para passar nosso primeiro final de semana lá. Embora na época não tivéssemos a tecnologia que temos agora, o fato de estar completamente desconectado do trabalho, das tarefas e do barulho da cidade foi uma experiência única e agradável. Passamos a tarde tranquilamente, mas à noite a atitude de Ferrari e Lamborghini chamou nossa atenção. Sim, isso é nome de cachorro. São nossos 2 cães pastores, e como já sabem da paixão por carros de meus pais, não poderia ser diferente, né? Nós estávamos nos preparando para jantar, quando começaram a latir sem parar. De repente, eles se afastaram da cabana em direção a uma grande árvore do quintal e não paravam de latir. Não entendemos a mudança no comportamento deles, já que estavam acostumados a passar todo o tempo conosco, inclusive dormindo dentro de casa. No entanto, naquela noite, parecia que eles queriam ficar longe da cabana e passar a noite ao ar livre. Após o jantar, ficamos conversando um pouco ainda, mas o dia tinha sido bastante agitado por lá, e logo o cansaço bateu. Lembro de cair na cama e apagar. Mas algumas horas depois, algo me acordou. Pensei que algum inseto havia me picado, já que comecei a sentir um ardor e calor em minhas pernas. Olhei para o relógio da cabeceira e eram 2 horas da manhã. Nesse momento, a sensação ficou mais intensa, a ponto de causar uma forte dor, como se estivesse sendo queimado, o que me fez gritar
e acordar os meus pais. Eles levantaram e vieram rapidamente em direção ao meu quarto. Acenderam a luz. Eu já tinha me levantado e tirado a calça do pijama. Ao olhar minhas pernas, assustamos ao ver que a minha pele apresentava marcas de queimadura, semelhante às marcações que fazem em cavalos. Parecia com o número 1 em romano. Não sabíamos o que fazer. Eu tinha apenas 14 anos na época, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Além da dor que sentia, me encontrava muito assustado. Lembro do total sentimento de impotência em que fiquei nessa época. Por instinto, minha mãe pegou em nossas mãos e começou a orar, e meu pai e eu acompanhamos, repetindo suas palavras. Pouco a pouco, a minha dor diminuía até desaparecer completamente, fazendo com que, enfim, conseguisse me acalmar. Infelizmente, não tenho fotos, pois isso aconteceu no início dos anos 90, e dispositivos para capturar imagem não eram tão comuns quanto são agora. No entanto, eu posso dizer que as marcas de queimadura ficaram nas minhas pernas por alguns longos meses. Naquela manhã, lembro que todos tentamos agir naturalmente. Achamos que talvez, se não tocássemos no assunto, aquilo tudo seria esquecido. Mas funcionou apenas no primeiro dia. Na noite seguinte, novamente enquanto dormia, abri meus olhos, como de quem volta de um pesadelo terrível, pois era isso que eu estava sentindo na hora. Ouvia gritos de desespero, mas mesmo depois de abrir os olhos, eles continuaram. E só depois de alguns segundos e ficando totalmente desperto, pude perceber que vinham do quarto dos meus pais. Corri o mais rápido que pude. O pequeno corredor nunca pareceu tão comprido até aquele momento. E assim que abri a porta, me deparei com o desespero do meu pai. Minha mãe, aparentemente, estava com dificuldades de respirar. Não conseguia pensar em mais nada, a não ser ir até a cozinha e pegar um copo de água para ajudá-la. Mas assim que retornei, parecia estar recuperando o ar, e meu pai, enfim, conseguindo se acalmar. Mas conforme ela se acalmava, pudemos reparar algumas marcas em seu pescoço, também como queimaduras, mas diferente das minhas, pois contornavam grande parte de seu pescoço, e em poucos minutos ficando evidentes que eram marcas de corda, como se alguém tentasse sufocá-la, mas não havia ninguém ali que pudesse ter feito isso, e muito menos uma corda. Meu pai fez um sinal como se dissesse para eu não dizer nada a ela, para não deixá-la mais aterrorizada ainda, pois o terror naquela noite já havia sido suficiente para todos nós. Aquele ocorrido marcaria e mudaria nossas vidas para sempre. No dia seguinte, meus pais acharam que era imprescindível obter ajuda, pois caso contrário, eles presumiram que nunca poderíamos habitar a cabana em paz. Minha mãe logo se lembrou de sua prima, que gostava muito do assunto, e com certeza poderia conhecer alguém que pudesse nos ajudar. E assim que falou com ela, passou o contato de uma senhora, que, segundo ela, se dizia especialista em assuntos paranormais. E conseguimos falar com ela, e depois de uns 3 dias, ela veio nos visitar. Assim que colocou os pés na cabana, foi possível ver a expressão de seu rosto mudar, e mesmo parecendo meio hesitante, acabou entrando. Depois de andar por todos os lados, ela nos disse que haviam 2 presenças habitando o local, que estavam presas ali por algo muito valioso no mundo material, e que perderam suas vidas de maneira trágica e pela mais pura ganância. E só depois que encontrássemos isso, que de certa forma os prendia ali, eles iriam para seu descanso final. Ficamos com medo e confusos ao mesmo tempo. Senti meu corpo todo se arrepiar, enquanto ouvia aquela mulher falar com tanta convicção de tudo que viu do pouco tempo que ficou ali. Meu pai achou que a única coisa que poderíamos fazer era encontrar o que de tão valioso estava escondido ali. Na mesma semana, providenciou 2 detectores de metal, e nós meio que praticamente passávamos todo dia pela floresta ao redor da propriedade. E depois de alguns dias sem sucesso, já estávamos procurando por volta da cabana. E foi bem ao lado dela, em um velho e pequeno galpão,
onde era usado para guardar bugigangas, que encontraríamos o desfecho dessa história. Em uma de suas extremidades, o aparelho começou a dar sinais de ter encontrado metal. E reunimos as ferramentas, como pás e picaretas, para quebrar e escavar aquele piso. Conforme meu pai ia quebrando, eu ia levando os pedaços de concreto e terra para fora. E depois de um tempo fazendo isso, ficou evidente que estávamos no lugar certo. Pois repentinamente, um odor horrível impregnou todo aquele velho galpão. Imediatamente, todos procuramos algum pedaço de pano para cobrir a boca e o nariz, para podermos continuar cavando naquele local. E alguns minutos depois, meu pai conseguiu retirar algo da terra, sem que precisasse ser submetido a uma análise mais profunda, para percebermos que se tratava de um osso humano. Mesmo sabendo que poderíamos encontrar tal coisa, ficamos um pouco chocados da forma que aquela pessoa fora enterrada ali. Continuamos cavando, mas a essa altura com mais tremor, pois a cada nova retirada de terra que fazíamos, podíamos ver mais ossos sendo descobertos. Momentos depois, percebemos que os ossos extraídos formaram um esqueleto completo. Sentimos muito medo. E quando meu pai já estava prestes a desistir, percebeu que atingiu algo sólido, fazendo um leve barulho de metal na pá em que segurava. E assim que escavou mais um pouco, retirou uma peça. Parecia de barro, como um vaso antigo. Quando conseguiu tirar ela completamente, era possível ouvir que algo batia em seu interior. Mas não era possível ver o que era, e assim decidiu quebrá-la. Mas estranhamente, continha apenas pedaços de carvão em seu interior. Nesse momento, quase por um impulso inexplicável, algo atraiu meu olhar para fora daquele pequeno galpão, em direção a uma velha e frondosa árvore que ficava dentro de nossa propriedade. E pude ver uma senhora de cerca de 50 anos, morena, cabelos longos e estatura mediana, que estava dirigindo o seu olhar desdenhoso e zombeteiro para o interior de onde estávamos. No entanto, essa mulher, essa aparição, virou-se diretamente para mim, que a essa altura estava feito uma estátua de medo, sem conseguir falar nada sequer, e soltou um grito mais apavorante que já ouvi, assustando também meus pais que estavam por ali. Eu fiquei completamente alterado e fora de mim, e me levaram para dentro da cabana para me acalmar. Mas antes, minha mãe recolheu as peças de barro e carvão, colocando dentro de uma caixa de papelão e levando também para dentro de casa. O achado era macabro, e isso levou a um pequeno debate dentro de nossa família sobre o que deveríamos fazer, já que não sabíamos quais as consequências negativas poderiam surgir se relatássemos isso às autoridades. No entanto, em pouco tempo, chegamos à conclusão de que deveríamos fazer a coisa certa, não importando as consequências. Assim, na manhã seguinte, minha mãe foi até a delegacia e contou o que tínhamos encontrado na propriedade, omitindo, obviamente, todo o assunto paranormal, dizendo apenas que estávamos começando uma pequena reforma no galpão quando nos deparamos com aquele esqueleto. Após ouvirem isso, alguns policiais foram à cabana para realizar uma investigação. E até hoje eu lembro da história que o chefe de polícia nos contou, que mais parecia uma lenda, para ser sincero. Assim que chegou ao local, lembrou claramente que já tinha estado ali antes. De acordo com ele, por volta dos anos 40 ou 50, essa cabana era habitada por um casal formado por Sr. Joaquim e Dona Yara, que nunca tiveram filhos e viviam sozinhos por lá. Em certa ocasião, soube-se que Sr. Joaquim havia recebido uma grande herança, mas poucos dias depois, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Os habitantes da região começaram a questionar Dona Yara, que dizia que seu marido havia deixado a cabana às pressas por motivos de saúde, para se tratar em outro estado, com capacidade médica mais avançada. Mas dias depois, alguns moradores também deixaram de ver Dona Yara, e preocupados, alguns deles foram até a cabana, onde foram surpreendidos por uma imagem horrível, pois viram aquela senhora suspensa por uma corda naquela majestosa árvore.
apontando para o mesmo local que via aquela aparição gritando no dia anterior. Posteriormente, os familiares de Dona Yara se tornaram donos da terra e não permitiram que nenhuma autoridade realizasse qualquer outra investigação sobre o caso, deixando esse evento macabro esquecido ao longo dos anos. Meus pais e eu sentimos arrepio ao ouvir a história, e todas as peças começavam a se encaixar, ficando fácil de deduzir o que realmente aconteceu anos atrás, deixando aquela cabana amaldiçoada. Cegada pela ambição, aquela senhora decidiu privar a vida de seu marido, para que pudesse desfrutar sozinha do dinheiro de sua herança. Mas provavelmente a culpa consumiu e ela acabou ceifando a própria vida. Quando seu corpo foi encontrado naquela época, as autoridades notaram que ela tinha várias queimaduras nas pernas. Aparentemente, em um momento de desespero, ela se punia com um marcador de cavalos, que usavam com a inicial de seu nome Yara. A mesma marca que tive, achando que era um número romano. Na verdade, era a primeira letra de seu nome. E deixando evidente também o ocorrido com minha mãe, com a falta de ar e a queimadura em seu pescoço. Depois de dar a Sr. Joaquim um enterro digno, meus pais decidiram fazer uma missa para o descanso de suas almas. E somente a partir daí, os fenômenos paranormais diminuíram. Tanto que por anos conseguimos passar dias e temporadas muito felizes naquele lugar. Os anos passaram e meus pais já partiram desse mundo, assim como o Ferrari e Lamborghini. Acabei herdando a cabana e infelizmente não a visito mais com tanta frequência, devido à correria da vida adulta. A região cresceu muito hoje em dia, ficando cada vez mais urbanizado e trazendo assim novas pessoas e vizinhos para o lugar. Sempre que fico muito tempo sem ir lá, logo que apareço, sou abordado por eles, que me informam que viu um par de sombras do que parecia de uma mulher e um homem andando pelo lugar. Alguns mais infelizes me disseram que ficaram horrorizados ao verem através de suas janelas uma mulher pendurada naquela enorme árvore que ainda está de pé no mesmo lugar. Penso em alugar o lugar. Então, caso esteja querendo mudar para essa região do país, quem sabe aqui não seria o lugar. E talvez seja o próximo a encontrar o espírito de seu Joaquim e Dona Yara, que muitos por aqui ainda dizem habitar pelo lugar. Meu filho Júnior é uma criança incrível, ou pelo menos costumava ser. Ele sempre foi tão inteligente e aventureiro, constantemente deixando sua própria curiosidade guiá-lo. Mal conseguia acompanhá-lo, pois ele sempre parecia estar procurando algo novo e emocionante para fazer. Então algo aconteceu que mudou meu filho. Sendo honesto, não tenho certeza do que causou isso. Tudo começou cerca de 1 ano depois que nos mudamos para a casa da fazenda. Minha esposa e eu nos encontrávamos em uma situação difícil e tivemos que escolher um novo lugar para morar. De forma repentina, decidimos por uma casa antiga na fazenda um pouco afastada. Eu não estava muito animado com a ideia de ficar tão distante de todas as comodidades da vida na cidade, mas minha esposa, por outro lado, não poderia estar mais feliz. Ela havia crescido em uma dessas casas e a nostalgia a convenceu. Antes que eu pudesse protestar, a casa estava escolhida, em alguns acres de terra e até mesmo com um grande celeiro. Soltei uma risada cômica ao vê-la. Até brinquei, perguntando se deveria comprar um macacão e um chapéu de palha. Ela apenas cutucou meu ombro e continuamos em direção à casa. Ao norte da propriedade adjacente ao celeiro havia uma pequena área de bosque. A parte sul tinha vista para imensas colinas, e além delas ficava a cidade mais próxima. Eu não tinha certeza do que Júnior pensaria da sua nova casa. Parecia um tanto chateado por se mudar para longe de seus amigos. Ao mesmo tempo, estava ansioso para encontrar e fazer novos. A vida estava progredindo normalmente para nossa pequena família.
Minha esposa e eu trabalhávamos em horários diferentes para nos revezarmos cuidando de nosso filho. Eu tinha os finais de semana de folga, o que me deixava responsável por ele durante esse tempo. Felizmente, ele acabou de completar 10 anos, então não precisava de supervisão constante. Não havia muitos problemas nos quais ele poderia se envolver por aqui. Além disso, ele era muito bem comportado, o que atribuo grande parte disso à minha esposa. Em um final de semana, após 10 meses de mudança para a fazenda, eu estava ocupado limpando a casa. Enquanto dava minhas voltas, passei pelo seu quarto. Notei que a porta dele estava entreaberta, me aproximei e a empurrei suavemente. Vi ele em pé junto à janela do quarto, olhando para fora. Falei com ele, perguntando o que estava olhando, mas não respondeu. Me aproximei com a cesta de roupa nas mãos e toquei suavemente seu ombro. Quando o fiz, foi como se ele subitamente despertasse de um transe. Ele virou para me olhar e perguntei se estava tudo bem. Com um sorriso, ele disse que estava bem e então saiu correndo do quarto, rindo e se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Na época não dei muita importância. Pensei que talvez ele estivesse apenas imaginando ou perdido em seus pensamentos. Inferno, eu já tinha feito coisas estranhas quando eu era criança. No entanto, nas semanas seguintes, ele passou a ficar muito mais tempo trancado em seu quarto. Júnior nunca foi do tipo que gostava de ficar enclausurado o dia todo. Ele queria correr e explorar, mas durante esse período mal conseguia fazê-lo sair do seu quarto. Fisicamente ele parecia bem. No entanto, sempre que eu abria a porta, o encontrava olhando fixamente pela janela em direção ao celeiro. Confrontei-o várias vezes a respeito disso, mas ele sempre respondia que não tinha ideia do que eu estava falando. Comentei sobre isso com a minha esposa algumas vezes, e ela quase foi tão invasiva quanto ele. Ela me disse que eu estava me preocupando demais. Contanto que ele não se machucasse, ele estava livre para brincar como quisesse, e se isso envolvesse ficar olhando pela janela, então estava tudo bem para ela. Depois de alguns meses se repetindo sempre a mesma coisa, eu estava sentado na sala de estar assistindo televisão. Levantei para ir ao banheiro, que ficava bem ao lado do quarto de nosso filho. Ao retornar para a sala de estar, decidi dar uma olhada dentro do quarto para me certificar que estava tudo bem. Mas ao empurrar a porta, encontrei o quarto vazio. Chamei pelo seu nome, mas não obtive resposta. Caminhei até a janela e olhei para fora. Vi Júnior lá, parado, no meio do campo entre a casa e o celeiro. E um pânico tomou conta de mim. Pensando que algo estava errado, corri até lá, desci para o primeiro andar e saí pela porta da frente. Enquanto corria em direção a ele, gritava por seu nome, e quanto mais me aproximava, mais percebi o quanto ele estava estático. Era como se estivesse congelado, no mesmo lugar. Quando cheguei ao seu lado, coloquei a mão em seu ombro, e quase instantaneamente ele saiu de seu estado e virou-se para me olhar. Perguntei o que estava fazendo, e ele olhou ao redor por alguns segundos antes de me dizer que não sabia. Ele não tinha ideia de como tinha chegado até ali. Eu disse que estava tudo bem brincar do lado de fora, mas que precisava me avisar primeiro. Ele se desculpou e voltamos para dentro de casa. No entanto, enquanto caminhávamos de volta para casa, tive uma sensação estranha de que algo estava me observando. Olhei por cima do ombro em direção ao celeiro, mas não havia ninguém lá. Quase 2 semanas depois disso, algo mais aconteceu. Era por volta da 1h30 da manhã, quando fui despertado por um barulho. Ainda sonolento, foi difícil para mim identificar o que me acordou. Mas depois de um momento, minha mente clareou e eu percebi que deveria verificar meu filho. Saí da cama e minha esposa perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ela para não se preocupar e voltar a dormir. Caminhei pelo corredor e abri a porta do quarto de Júnior. O quarto estava vazio mais uma vez. Rapidamente me aproximei da janela e olhei para fora, mas estava tão escuro que eu não conseguia vê-lo, mesmo que ele estivesse lá. Calcei meus sapatos e vesti meu casaco. Peguei uma lanterna e abri a porta dos fundos. Quando a porta fechou atrás de mim,
Percebi que esse foi o barulho que tinha me acordado. Liguei a lanterna e caminhei rapidamente pelo campo em direção ao celeiro. Desde que nos mudamos, nunca o utilizamos. Nós apenas o observamos quando compramos a casa, mas era apenas um celeiro vazio e comum. Nem mesmo o usamos para guardar algo, apenas o mantivemos para não mudar a estrutura da fazenda. Conforme me aproximava, avistei movimento do lado de fora. Apontei minha lanterna da melhor maneira possível, e quando o fiz, vi meu filho entrando pela grande porta de madeira do celeiro. Ao ver isso, chamei pelo seu nome, mas é como se ele não me ouvisse. Comecei a correr em direção à estrutura, mas antes que eu conseguisse alcançá-lo, a grande porta de madeira se fechou bruscamente em meu rosto. Chamei por Júnior mais de uma vez e tentei empurrar a porta para abri-la, mas ela não se moveu nem 1 centímetro sequer, apesar de empurrá-la com toda a minha força. Olhei ao redor procurando algo que pudesse usar para abri-la, quando de repente um grito alto e agudo ecoou de dentro do celeiro. Preocupação e pânico me envolveram e eu me lancei contra a porta. Quando meu ombro colidiu, caí para frente e com tudo no chão de madeira. Rapidamente me levantei e iluminei todo o seu interior. Foi que avistei Júnior parado lá, no canto daquela enorme estrutura. Corri até ele e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele disse que não sabia, mas que sentia muito medo. O abracei e seguimos de volta para casa. Minha esposa estava vindo em nossa direção após ouvir toda a agitação. Eu a tranquilizei, dizendo que estava tudo bem, mas isso pouco abalou a expressão preocupada em seu rosto. Nos próximos dias, minha esposa e eu tivemos uma longa conversa sobre o que estava acontecendo e decidimos que o melhor era demolir o celeiro completamente. Entrei em contato com uma empresa e eles vieram no final de semana seguinte para derrubá-lo. Surpreendentemente, o processo foi tranquilo e quando tudo acabou, parecia que um peso tinha sido tirado de cima de mim. No entanto, durante todo esse processo, Júnior parecia ficar apático. Se recusava a sair do quarto, mal comia e mal falava conosco. Então, numa noite, enquanto me preparava para dormir, andei pelo corredor e, ao passar pelo quarto dele, vi que a porta estava entreaberta. Decidi novamente verificar se estava tudo bem. Empurrei a porta e o encontrei mais uma vez, em pé, perto da janela, visivelmente preocupado. Me aproximei dele e perguntei o que estava olhando. Ele não respondeu de imediato, apenas continuou olhando pela janela na direção onde o celeiro costumava ficar. Então, após alguns segundos, ele começou a sussurrar. Ele disse: "Você destruiu o lar deles. Agora, para onde eles irão?" Perguntei: "Quem eram eles?" E ele levantou o braço e apontou pela janela. Virei para olhar, e com a grande lua que havia no céu, pude ver silhuetas do que pareciam ser dezenas de pessoas. Lá havia mulheres, homens e até mesmo pequenas sombras que pareciam ser crianças, com os olhos brilhantes, olhando diretamente para mim, entre a linha das árvores. Depois de erguer o braço e apontar, Júnior desabou no chão. Chamei minha esposa e o levamos imediatamente ao hospital. Fizeram vários exames nele, mas não encontraram nada de errado. Disseram apenas que ele havia sofrido um ataque de pânico, mas que desconheciam a causa. Mas eu era o único que sabia a causa. O único que viu exatamente o que ele viu. Aquelas sombras em formas humanas pareciam famílias que já haviam vivido ali. Nada mais me prenderia naquele lugar. Pouco tempo depois, nos mudamos daquela antiga fazenda e fomos morar no lugar mais próximo da cidade. Desde então, meu filho tem melhorado aos poucos, mas sempre que pergunto a ele sobre a antiga casa e o celeiro, parece que ele não tem absolutamente nenhuma lembrança de ter vivido ou estado por lá.